Olá, muito boa tarde, está no ar mais um Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM em 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 3 minutos, hoje é sexta-feira, 11 de julho de 2025. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil inteiro, viu, gente? E eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. E pode também acompanhar no YouTube. Segue a gente lá no nosso canal oficial do YouTube. Rede Notícia TVH, já somos mais de 5.000 inscritos e eu convido você a seguir a gente também lá no YouTube, viu, gente? Também faço o convite para seguir a gente no tvhorizonte.oficial ao vivo, você acompanha o nosso Rede Notícia, viu? Exatamente, hoje, mais uma vez, como é costume, às sextas-feiras, o programa é sempre apresentado aqui direto dos estúdios da América FM e da Cultura M. E a gente começa o Rede Notícia dessa sexta-feira, continuando a falar sobre o tarifaço do Donald Trump, aplicado ao Brasil, 50% de tarifas de tudo que o Brasil vender para os Estados Unidos. Previsão é que essa nova tarifa alfandegária seja aplicada a partir do dia 1º de agosto. E é claro que, pelo lado brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao tarifaço e disse que vai aplicar a lei da reciprocidade. Essa fala foi dada durante uma entrevista à TV Record. Vamos ouvir. Nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe ter outro presidente que quer negociar. É importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. Presidente Lula também ressaltou que não vai tomar nenhuma decisão de cabeça quente, né? E que por isso ele também vai acionar a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para entender quais os melhores caminhos, né? As melhores medidas a serem adotadas nessas tratativas. O Lula também disse que está disposto a negociar com o presidente americano Donald Trump, mas cobrou respeito às decisões brasileiras e admitiu responder com tarifas iguais se não houver acordo. Agora pela manhã, no fim da manhã, saiu um comunicado da China confirmando, também pressionando o governo norte-americano a voltar atrás. A China diz que as tarifas impostas ao Brasil são abusivas, são injustificáveis e nisso Lula ganha mais um aliado dos BRICS, inclusive, que é o grande mote dessa história toda, é a possibilidade real de uma criação de uma moeda única para os países dos BRICS. Nessa entrevista também à TV Record, o Lula falou sobre esse assunto, confirmou mais uma vez e disse ainda que se o Trump morasse no Brasil e tivesse promovido no Brasil o que ele promoveu no Capitólio, ia estar no mesmo caminho que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com as leis brasileiras. Vamos ver que ainda tem muito pano para manga dessa história aí. E além do Brasil, Donald Trump também voltou suas baterias ao país vizinho, o Canadá, e anunciou em mais uma cartinha que vai aumentar a alíquota de importações para o Canadá para 35%. E seguiu as linhas das cartinhas já enviadas de que o país vizinho mantém relações comerciais desiguais com os Estados Unidos. As novas tarifas entram em vigor a partir do dia 1º de agosto. Essa semana o Donald Trump gostou de mandar cartinha, né? Mandou para muita gente e assim como nos demais casos, a tarifa ela se soma aos impostos aplicados a setores específicos, como os de aço, alumínio e automóveis, né? O mandatário ainda afirmou que não haverá taxação se o Canadá ou as empresas do país decidirem construir ou fabricar esses produtos nos Estados Unidos. O Canadá é o 23º país a receber cartas sobre tarifas desde
segunda-feira. Ontem, o republicano Donald Trump anunciou as alíquotas de importação para Sri Lanka, Argélia, Filipinas, Líbia, Iraque, Moldávia, Brunei e o Brasil, como a gente já falou aqui, né? E a gente brinca em relação às cartinhas, porque em tempos de WhatsApp, em tempos até que o e-mail já ficou para trás, mas essas comunicações de países, elas têm que ser feitas por escrito realmente. Por isso formalmente, né? Por isso o envio das cartas. O Lula diz que nem abriu a carta que o Trump mandou. Vai saber. Devolveu, né? Ele devolveu inclusive. E aqui em Belo Horizonte, essas ações do governo Donald Trump acabaram promovendo protestos de entidades ligadas a partidos de esquerda e sindicatos. Além de fazer um rechaço ao tarifaço do Trump, as entidades também manifestaram contra o fim da escala 6x1 e outros assuntos. O Nilton Lopes acompanhou. Quem passou pela Praça 7 na noite desta quinta-feira, dia 10, presenciou um protesto de vários sindicatos. Os manifestantes defendiam a taxação dos super ricos, o fim da escala 6x1 e a queda da PL da devastação, que é um projeto de lei que visa facilitar o licenciamento ambiental no Brasil. O coordenador-geral do Sindeletro, o Sindicato dos Trabalhadores da CEMIG, Emerson Andrade, destaca os principais pontos do protesto. A manifestação tem como foco principal apontar para o Congresso brasileiro suas responsabilidades. O Congresso Nacional não pode continuar sendo inimigo do povo brasileiro. Um Congresso que se compromete com os banqueiros, com os bilionários, com as empresas de bet, as empresas de apostas, mas vira as costas para o povo e é incapaz de dar andamento ao projeto de isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Aqui em Minas Gerais, a gente ainda traz uma pauta adicional, que é a pauta de um governo do Estado que também se coloca de costas para o povo, que quer privatizar todo o Estado de Minas Gerais, que quer vender a CEMIG, que quer vender a Copasa, mesmo sabendo que isso vai provocar o aumento das tarifas e a piora dos serviços públicos. Então, nós nos juntamos ao ato nacional, mas nós também trazemos as pautas de Minas Gerais em defesa das empresas públicas, em defesa do povo mineiro. A manifestação ocorre depois de uma série de derrotas do governo no Congresso, que atingiu ao ápice quando, pela primeira vez desde 1992, o Legislativo barrou um decreto presidencial. O decreto previu o aumento da alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, como compras internacionais, feitas com cartão de crédito e débito. O objetivo do governo era arrecadar 12 bilhões de reais neste ano com o aumento, de forma a equilibrar as contas públicas. Repórter Nilton Lopes. E no São Paulo, e no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, também ocorreram manifestações, né, pedindo pela taxação dos super ricos, o fim da escala 6x1 e condenando o tarifaço imposto ao Brasil pelo Donald Trump, viu? Em São Paulo, os manifestantes ocuparam os dois sentidos da Avenida Paulista em frente ao MASP. O ato foi organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de partidos de esquerda. Segundo dados do debate político do SEBRAP, cerca de 15 mil pessoas estavam presentes no ato realizado na capital paulista. Além de São Paulo e Belo Horizonte, como a gente já mostrou, os manifestantes também se reuniram pelas ruas do Rio de Janeiro. Por lá, o protesto foi realizado em frente à sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né, que quebrou por conta, né, de um caso seríssimo do Sérgio Navas, que quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro lá na década de 90, gente. Tá aí, eu acho que começa, eu acho que o tarifaço do Trump fez startar literalmente a corrida presidencial para 2026. Exatamente. O Trump teve que restringir as redes sociais dele, que os brasileiros estavam indo lá comentar. Tá achando que... eu não vou falar não por causa da emissora que eu estou, mas aquela velha história, né? A lei da reciprocidade, né? Tudo que a gente faz tem volta, meu amigo. E aí que vai. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Ontem, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, na verdade isso foi na quarta-feira. Antes de ontem. Anteontem, ele soltou um tweet elogiando o Donald Trump, disse que
tinha que fazer isso mesmo devido às atitudes arbitrárias do presidente Lula, citou a primeira-dama Janja, o STF. Só que ontem o governador, vendo o posicionamento das entidades produtivas, resolveu dar uma marcha ré e voltou atrás. Vamos chamar o Raul Mariano, que está ao vivo com a gente, direto da redação da Rede Catedral. Ô, Raul, foi isso mesmo, né? Quando as entidades produtivas começaram a falar, ô Zema, o tarifaço vai mexer demais com a gente, vai atrapalhar demais. Aí o governador resolveu repensar a postura, ou Minas Raul? vai ser afetada diretamente, né? Principal afetada praticamente, né, Raul? Líderes da direita perceberam que no momento em que as redes se manifestaram contrárias a essa decisão de taxação do presidente Donald Trump, a coisa ficou um pouco diferente e o discurso naturalmente mudou. O governador chamou a decisão dos Estados Unidos de errada e injusta, ou seja, mudando o discurso horas depois de ter jogado a culpa, né, da taxação no Supremo Tribunal Federal, no presidente Lula e até mesmo na primeira-dama, a Janja. Vamos ouvir o que foi que o governador disse nesse segundo vídeo de posicionamento. Eu não tenho dúvida de que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro. Por isso tenho estado ao lado dele desde o início. Também não tenho dúvida de que há tentativas de censurar a oposição a Lula nas redes sociais, de acabar com a nossa liberdade de expressão. O STF, estamos vendo, Mandaram já passou acender. dos limites. Mandaram As acender. provocações e intromissões de Lula em assunto dos Estados Não, Unidos falando aqui no são ouvido do- lamentáveis. Mas esses erros e essas injustiças não devem ser consertadas com mais injustiça e erro. A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta. Ela precisa sim ser revista, porque penaliza todos os brasileiros. Gente que votou contra e a favor do Lula. Empresas que investem no Brasil e que nada tem a ver com disputas políticas e ideológicas. Defender a liberdade não pode significar atacar quem trabalha e produz no Brasil. E o Instituto de Pesquisa Nexus, que monitora o comportamento das redes sociais, identificou que ontem, no X, o antigo Twitter, mais de 240 milhões de publicações com a hashtag Respeita ao Brasil foram postadas. Além disso, os perfis do presidente Donald Trump nas redes sociais também foram inundados de comentários de internautas brasileiros criticando a postura. Então, ficou bastante evidente que a reação das redes sociais a essa decisão dos Estados Unidos não foi nada positiva. André e Janaína. Obrigado, Raul. Aquela Obrigada. velha história, né? É uma disputa de narrativas. Sim. E aí o Donald Trump fez uma aposta, vou botar uma pressão, o Brasil manteve o pé firme até agora, ganhou a adesão da China. Eu não sei não, eu acho que vai acabar acontecendo nessa história toda o que aconteceu em relação à China e os Estados Unidos. Ficaram um levantando a bola, eu acho que o Trump nessa história dá para aumentar esse tarifaço, e aí o Brasil mantém o pé firme para chegar no momento em que o impasse chega tal para ter que André, sentar para conversar. hoje é dia 11, né? Nós temos aí, então, 20 dias até acontecer realmente, né, o dia de ser taxado, de começar essa tarifa. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Ontem a gente estava vendo a reportagem do presidente Lula. Já em 2019, ele já tinha essa postura, né, em relação à taxação, se houvesse essa taxação da soberania do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, eu acho que ele vai manter e eu acho que vai conseguir apoio de vários outros países da Ásia, da Europa e da América do Sul também, viu? Então, acho que o Donald Trump deve voltar atrás, viu? Eu acho que o fato também, só para a gente poder fechar esse assunto, que eu acho que a gente pode fazer uma análise, é do seguinte: pela primeira vez na história moderna da América Latina e Anglo-Saxônica, pela primeira vez o Brasil, principalmente desde o período republicano, o Brasil se coloca numa posição em que posso ser pelo menos independente dos Estados Unidos, porque construímos um bloco para andarmos Sim. juntos. E isso incomoda.
Não estou dizendo aqui que o Brasil tem a mesma potência dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Não mesmo, a gente sabe do nosso tamanho. Mas que o único país em termos de potencialidade para poder ser uma espécie de rival norte-americano no seu campo de influência, no seu continente, é o Brasil. Isso é fato. E quando o Brasil se coloca como possível país de uma zona de influência diferente da norte-americana, os americanos, é claro, que vão reagir de maneira legítima. Isso é briga de poder, gente, briga econômica. Quando a gente está falando de grana, de muita grana. E aí, realmente, cada um joga com seus peões no quadro, no tabuleiro de xadrez. Exatamente. E a gente torce, né, para que isso se resolva logo, né, para que o brasileiro, a gente sabe que vai sofrer aí também, tanto quanto os americanos, Com viu? certeza, Porque a gente mas a importa gente mais. muita coisa. Exatamente. Mas Mas a gente mais, né? os americanos também vão sofrer, principalmente com o nosso café, né? Verdade. Olha só, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, também se pronunciou sobre esse tarifaço, né, Janaína? É isso mesmo. E quem vai trazer os detalhes agora é o repórter Newton Lopes. O presidente da FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, se manifestou em relação à tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações brasileiras. Em coletiva à imprensa, Roscoe detalhou como essas tarifas vão impactar Minas Gerais. A tarifa excedente de 50% para as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto vai impactar principalmente, no caso de Minas Gerais, os produtos siderúrgicos, da cadeia metalúrgica siderúrgica, mas também poderão ser atingidos produtos que não são da indústria, como o café, que tem exportações muito relevantes para os Estados Unidos. Embora o café é um commodity, ele pode encontrar outros mercados aí, claro que vai haver perdas, mas não tão relevantes quanto a do mercado siderúrgico, que tem dificuldade hoje de se reposicionar suas exportações. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço ao mercado norte-americano, representando 14,9% do total de importações dos Estados Unidos. Flávio Roscoe destacou que o melhor caminho neste cenário é negociar um acordo comercial com os Estados Unidos que seja benéfico para o Brasil, aproveitando a proximidade geográfica entre os dois países. O presidente da FIENG também citou os acordos do Brasil com a cúpula dos BRICS e ressaltou que os produtos industriais são mais difíceis de ser comercializados no mundo, principalmente por causa da China. Para ele, a China é a maior ameaça no mundo em relação aos produtos industrializados e não é o parceiro ideal para o Brasil. Repórter Newton Lopes. Olha só, gente, presta atenção nessa notícia. Aposentados e pensionistas do INSS que foram afetados com descontos indevidos poderão aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal a partir de hoje. O ressarcimento será feito em uma parcela única com correção monetária pela inflação desde a data do desconto até a inclusão do valor na folha de pagamento. Os depósitos, eles vão seguir a ordem cronológica de adesão do acordo, ou seja, quem aderiu primeiro vai receber antes o pagamento, né? Está previsto para começar em 24 de julho esse pagamento e, segundo o governo, podem aderir ao plano de ressarcimento os beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não tiveram resposta das entidades. Para fazer esse acordo, basta acessar a proposta pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente em uma agência dos Correios. Olha que notícia muito bacana que também enche nosso coração de alegria e de esperança, sabe, gente? A Academia Brasileira de Letras elegeu a escritora mineira Ana Maria Gonçalves como a nova integrante da entidade. Ela tem 55 anos e se torna a primeira mulher negra a ocupar uma das 40 cadeiras da instituição, fundada há 128 anos. Ela também se torna a mais jovem integrante do quadro dos Imortais. Ana Maria vai ocupar a cadeira número 33, com a vaga aberta após a morte do Evanildo Bechara, né, o nosso grande homem dos dicionários do Brasil, né? Verdade. E Ana Maria, ela é mineira de Ibiá. Ela é autora, né, entre outras obras, outras grandes obras, de Um Defeito de Cor, que é um clássico da literatura brasileira. O livro, ele conta a história de uma mulher africana que atravessa o século XIX para
reencontrar o filho, né? A obra, ela inspirou, inclusive, o enredo da Portela para o Carnaval de 2024. O texto aborda com profundidade temas como escravidão, racismo, ancestralidade e resistência. E é bom a gente lembrar que o fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, também era negro. Nem sempre retratado como negro. Mas né? não se auto-intitulava como verdade. negro. Falava que ele era mulato. É verdade. Moreno. Como a gente mudou, né? Graças ao bom Deus. Vamos para o primeiro intervalo do nosso programa. Na volta, a gente vai falar sobre a discussão sobre as instalações de escolas cívico-militares em Minas Gerais. Ontem, deputados estaduais e entidades ligadas à educação discutiram o tema na Assembleia. E também teve escola aqui de BH, que já rejeitou se tornar uma escola cívico-militar. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 23 minutos. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 27 minutos. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação com o objetivo de combater crimes de preconceito e incitação ao ódio no sul de Minas Gerais. A investigação teve início após uma denúncia da Confederação Israelita do Brasil, que fez um alerta às autoridades sobre publicações com um teor discriminatório feitas por um perfil na rede social. A análise do conteúdo revelou postagens que exaltavam o nazismo, defendiam grupos terroristas e pregavam o extermínio de judeus. Durante a operação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado, que mora na cidade de Três Pontas. O objetivo da operação é reunir provas que confirmem sua participação nos crimes e aí identificar os outros envolvidos. E se forem identificados mesmo a participação em crime, é cadeia, que é o lugar de gente como essa. Exatamente. A Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais investiga 5 policiais que foram presos em flagrante por associação criminosa, corrupção passiva, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, os suspeitos trabalhavam no mesmo batalhão em Betim, na Grande BH, e foram presos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão que foram realizados em Belo Horizonte, em Betim e em Contagem. 3 armas de fogo, 126 munições ilegais, 2 balanças eletrônicas, notebooks, pendrives e celulares também foram apreendidos, além de grandes quantidades de maconha e pedras de crack. De acordo com o capitão Rafael Veríssimo, a investigação se iniciou no ano passado por meio de um núcleo da Corregedoria criado para fiscalizar desvios de condutas internos. Em uma outra operação, desta vez da Polícia Civil, 3 pessoas foram presas numa ação conjunta, junto da Polícia Civil, Secretaria Estadual de Saúde e da Vigilância Sanitária. Eles são suspeitos, esses presos, de administrarem uma clínica de saúde mental irregular. Ela funcionava em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, e, segundo as investigações, esse local oferecia tratamento para dependentes químicos. E, segundo a polícia, 45 pacientes estavam internados na clínica e as investigações mostraram que os internos eram vítimas de maus tratos, torturas e recebiam prescrição indevida de medicamentos, como explica o delegado Diego Nolasco. Nos deparamos aí com pessoas internas que, na verdade, estavam sofrendo agressões de natureza física, psicológica, equivalentes até mesmo à tortura. Alguns pacientes tentavam fugir ao local, eram contidos através dos próprios internos, que eram nomeados pelos donos do estabelecimento, que assumia o nome de GAP. E essas pessoas, além de serem conduzidas, agredidas fisicamente, sofrerem ameaças, eram dopadas com medicamento, que os internos denominavam de danoninho. O conjunto de medicamentos, onde a pessoa praticamente ficava dopada, não tinha condições alguma de se locomover.
Em relação a esse mesmo caso, a polícia ainda investiga a morte de outras 2 pessoas que seriam pacientes dessa clínica e morreram dentro do estabelecimento de saúde irregular. Uma dessas vítimas, segundo as investigações, teria morrido após uma overdose de medicamentos ministrada irregularmente pela equipe de saúde desta clínica de saúde mental. Um dos suspeitos, que é apontado pelas investigações como dono da clínica, presta atenção, foi preso no ano passado por cometer o mesmo crime. E os atingidos pelo crime da Vale fazem novo ato em Belo Horizonte nesta sexta-feira. A repórter Erlane Grace está ao vivo no Tribunal de Justiça e traz as informações. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, Janaína, André, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Janaína, 6 anos após o rompimento da barragem em Brumadinho, cerca de 500 atingidos da bacia do Paraopeba voltaram hoje às ruas de BH em mais um ato por justiça e reparação. Essa manifestação começou no início da manhã no INCRA, no bairro Cruzeiro, e seguiu em marcha até aqui no Tribunal de Justiça de Minas. O grupo cobra a retomada do auxílio emergencial que foi suspenso. Para muitas famílias, esse valor ainda é a única forma de garantir comida, luz, gás e medicamentos. Durante a reunião com a juíza Maria Dolores Clodovil, relatora do processo, foi confirmada a data do julgamento dos agravos. Vai ser no dia 25 de agosto. E um ofício com 10 principais reivindicações também foi protocolado junto ao juiz auxiliar. O trânsito, como vocês podem ver aí nas imagens, foi apenas sinalizado para que os manifestantes não ocupem a rua, que tem um fluxo intenso. Mesmo assim, na hora do sinal vermelho, eles aproveitam para darem um recado com faixas para chamar a atenção de quem passa por aqui. E na parte da tarde, os atingidos seguem com atos no Ministério Público e retornam ao TJ na Raja Gabaglia. Janaína, André, mesmo 6 anos aí depois do rompimento, muitos seguem sem renda, sem saúde, sem casa, sem respostas. Volto com vocês agora no estúdio. Obrigado, Erlane. É muito complicada essa situação. 6 anos, né? Já se passaram. Já tem Mariana com quase 10 e também muitas pessoas sem casa, sem ter onde morar, né? É verdade. Impunidade que chama, né? É verdade. E deputados estaduais e representantes de entidades ligadas à educação discutiram a consulta pública feita pelo governo estadual às escolas da rede estadual de ensino para que estes estabelecimentos possam se transformar em escolas cívico-militares. A Gabriela Salles traz os detalhes. O debate foi promovido pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa, gerou intensos posicionamentos. Representantes de entidades educacionais, pais, professores e alunos participaram da discussão, expressando preocupações sobre os impactos desta estrutura na formação dos estudantes. Eu penso que a escola é um local onde nós temos que trabalhar diversas questões. E a segurança é algo que precisa ter nas escolas, mas antes disso nós temos outras prioridades que precisam ser trabalhadas dentro da escola. Por exemplo, por que um aluno tem dificuldade de estar numa sala de aula tranquilamente? Nós sabemos, e eu como mulher de periferia, que tem crianças que não têm nem condições de comer fora para ir para a escola. Isso causa com certeza uma irritabilidade na criança. Então, eu acredito que o poder público tinha que se colocar diante dos desafios pedagógicos, dos desafios internos da escola. A presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, destacou que a adoção do modelo fere a Constituição Federal. Em 2023, a União revogou o decreto que regulamentava o programa, tornando inviável a continuidade do modelo educacional. O espanto de um governo do Estado que insiste em legislar naquilo que não tem competência. Não existe estados que possam fazer seus próprios modelos, né? A escola cívico-militar, ela não existe na legislação nacional, é privativo da União, as regras, a legislação nacional, diretrizes da educação.
Atualmente, 9 instituições de ensino em Minas seguem esse formato de gestão que mistura a administração pedagógica com a presença de militares no dia a dia escolar. Existe uma melhoria do ambiente escolar, um senso de pertencimento, um aumento da participação da família na comunidade escolar, o que já coloca aí como um dos principais objetivos, que é melhorar a eficiência da educação. Outra coisa que eu posso aqui destacar, nós temos aí como referência, nós temos no ranking das 30 primeiras escolas estaduais públicas do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Se nós olharmos o ranking das 30 primeiras escolas públicas, nós temos os colégios Tiradentes da Polícia Militar e os colégios do Exército, que servem de referência para a aplicação desse programa. Para alguns pais de alunos que também participaram da audiência pública, o modelo educacional melhora a qualidade do ensino nas escolas públicas. Ninguém será obrigado a matricular na escola militar. Matriculará quem quiser. Então isso é da democracia. Segundo ponto, a estatística está aí para mostrar para todo mundo que as crianças ou jovens que estudam em escolas militares têm disciplina, é o lugar da escola onde não há droga, tráfico de droga, onde os alunos respeitam professores. Durante a audiência pública, a Secretaria de Estado de Educação informou que está realizando um levantamento nas 700 escolas estaduais a respeito da implementação do modelo pedagógico. A pasta disse ainda que não há um levantamento a respeito do custo desta mudança e quando seria implementada. Repórter Gabriela Salles. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque aqui em Belo Horizonte, uma das escolas mais tradicionais da capital mineira rejeitou a possibilidade de se tornar uma escola cívico-militar. Vamos chamar de novo o Raul Mariano, que fala ao vivo com a gente e nos informa qual foi essa escola que rejeitou essa proposta, Raul. André, a Escola Estadual Governador Milton Campos, o Estadual Central, uma das escolas mais tradicionais de Belo Horizonte, levou essa pauta para votação ontem e 84% dos votantes optaram pela não adesão ao programa que implanta o modelo cívico-militar na escola. A gente vem falando desse tema desde ontem, é um tema que divide muitas opiniões, sobretudo por causa do caráter ideológico que ele traz. Vale lembrar que no Colégio Estadual Central estudaram personalidades como a presidente Dilma Rousseff, dentre outros grandes nomes, grandes personalidades brasileiras. E ontem, por quase unanimidade, uma votação expressiva, 84% dos votantes, que incluem aí professores, pais de alunos e membros da comunidade escolar, decidiram pela não adesão. Isso demonstra que é um assunto que de fato divide opiniões e que vai seguir aí em discussão na sociedade de Belo Horizonte nos próximos meses. André? Estabelecimentos de ensinos que foram consultados vão passar pelo mesmo processo e a gente vai ficar de olho nisso tudo. Bom final de semana, Raul, até segunda-feira. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 38 minutos, a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente bate um papo com o vereador por Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Na pauta, a possibilidade de fechamento de 3 hospitais da FEMIG aqui na capital mineira. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. 30.1, também no Som da América FM em 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz para o nosso quadro de entrevistas do Rede Notícia. Hoje a gente vai conversar, através de uma videochamada, com o vereador por Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do PT. Bruno, obrigado por estar com a gente, por ter atendido esse convite tão em cima da hora. O senhor hoje vai estar à frente de uma audiência pública muito importante em Belo Horizonte. Como que você avalia essa possibilidade de fechamento de 3 hospitais da rede FEMIG para a transferência desses serviços que são aplicados nesses 3 hospitais para o super hospital Padre Eustáquio que o governo do estado está prometendo, inclusive já começou a fazer editais de licitação e tudo para a construção desse hospital. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a vocês, boa tarde a todas as ouvintes e aos ouvintes da Rádio América. Bom, a questão fundamental
é que, óbvio, é muito bom a construção de um novo hospital. No entanto, para isso vão ser fechados não só 3, mas 4 hospitais do SUS dentro de Belo Horizonte. São os hospitais João Paulo II, o famoso CGP, o Hospital Odete Valadares, a maternidade Odete Valadares, na Regional Oeste, o Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, que é uma referência internacional em infectologia, e também o Hospital Alberto Cavalcante, que cuida de pessoas com câncer. E digo mais, o mais grave disso tudo é que o pronto-socorro do Hospital João Paulo II, do CGP, é o maior pronto-socorro pediátrico do estado de Minas Gerais. Acabei de sair de lá, conversei com pediatras, com profissionais de enfermagem, com os porteiros, com todo mundo, e eles estão horrorizados com essa possibilidade que já circula lá no pronto-socorro do CGP como algo certo, já tem data. A partir de 2029 não existe mais pronto-socorro de pediatria no CGP em Belo Horizonte. Isso é muito grave, porque, afinal de contas, esse pronto-socorro pediátrico, ele atende a região central de Belo Horizonte, né? São moradoras, mães, pais, vovós que levam seus meninos, seus netinhos, da Serra, do Morro das Pedras, do Taquaril, enfim, de toda a região centro-sul, e digo mais, tem muita gente que às vezes precisa de um atendimento pediátrico, né, em outras regiões da cidade, ou mesmo em Sabará, em Neves, e que às vezes não tem atendimento nos seus municípios e vai para onde? Para o CGP, que é um excelente hospital, inclusive referência para doenças raras. E, vereador, são 4 unidades, né, com atendimentos diferentes de profissionais diferentes também, e eles querem juntar isso tudo em uma única unidade. Como é que ficaria isso, né, vereador? São totalmente distintos esses atendimentos em relação à população. A população iria para um único hospital? Exatamente. Pra você ter uma ideia, é tão absurda essa decisão que é como se Belo Horizonte, essa prefeitura de Belo Horizonte, quando tivesse construído o Hospital do Barreiro, fechasse o Odilon. O Odilon é exatamente desse tamanho, 450, 500 leitos. Somando esses 4 hospitais, dá também esse valor, né? Dá mais ou menos uns 400, 450 leitos. Então é como se a gente tivesse fechando um hospital de 450 leitos em Belo Horizonte. A justificativa do Estado é que a estrutura física desses hospitais antigos é muito difícil, e realmente isso a gente tem que concordar. No entanto, o Odilon também tem problemas, o Odilon é um prédio super antigo, problema de hidráulica e tal, mas fechou o Odilon? Não fechou. Além disso, algo que é muito importante, nós precisamos, neste momento, diminuir as filas e não aumentar as filas. Nós temos um déficit de 400 leitos na região metropolitana. Estou vereador, mas sou médico e dou plantão na UPA. Eu chego na UPA, às vezes eu encontro paciente que está na UPA, de forma precária, esperando 8, 10, 12, às vezes até 15 dias um leito hospitalar. Se nós vamos construir um hospital novo, parabéns, por que fechar o velho? Vamos aumentar o número de leitos. O esforço nacional do governo federal, do presidente Lula, é de redução de leitos. Nós temos, por exemplo, a missão de tratar com qualidade, com mais qualidade do que já tratamos pessoas com câncer, que às vezes demora para fazer o diagnóstico. Vamos aproveitar a oportunidade do novo hospital para ampliar e não para fechar hospitais em Belo Horizonte. Vereador, tem uma outra questão acerca desse projeto e de outros projetos que estão em pauta na votação, que não estão na votação na Câmara, mas estão na votação na Assembleia, que é a possibilidade da criação do serviço social autônomo por parte do Estado e transferindo a administração desses hospitais da mão da FEMIG para entidades privadas. O senhor, como profissional da saúde da Rede SUS, como que você vê essa possibilidade? E, inclusive, existe a previsão de que esse novo super hospital Padre Eustáquio também seja incluído nessa nova gestão de serviço social autônomo. Como que o senhor vê isso? Exato, gente. Eu sou, como eu disse, médico do SUS, concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, e estou do lado do SUS. É claro que eu topo, sim, a gente pensar em formas de gestão, eu diria mais modernas, para a gente melhorar ao máximo possível a qualidade do atendimento à população, que é o fim último do SUS, e nossa missão enquanto povo brasileiro, que é garantir o direito à saúde para todo mundo. No entanto, esta proposta para este futuro hospital, ela é uma proposta que, na minha opinião, é perigosa. Por quê? Porque uma empresa privada,
com o nome de SSA, vai administrar os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde do hospital. Então, a gente não tem, por exemplo, no projeto de lei que está lá na Assembleia Legislativa, a garantia de concurso público. A garantia, por exemplo, de plano de carreira para os profissionais. E isso tem uma consequência muito direta e objetiva. Em um exemplo concreto, uma diferença objetiva. No Rio de Janeiro, os postos de saúde funcionam nesses modelos privatizados. Mudou o prefeito, e como não são servidores públicos, os profissionais, os médicos, os enfermeiros dos postos de saúde do Rio, quando o Crivella assumiu, ele quis economizar na saúde e demitiu, simplesmente encerrou o contrato com a OS. 1/3 das equipes de saúde da família do Rio. O Rio tinha 1.400 equipes, gente, de uma hora para outra foi para 1.000. Isso significaria em Belo Horizonte, por exemplo, das nossas 600 equipes de saúde da família, que estão espalhadas nos postos de saúde das periferias, 200 equipes, 200 médicos, 200 enfermeiros, né, em torno de 1.000 ACS, todos mandados embora de uma hora para outra. Então esse tipo de política, ela não dá, assim, estabilidade para o SUS, não dá estabilidade para a prestação de serviço e fica muito vulnerável às oscilações de mercado, às oscilações de governos. Então a gente tem uma preocupação sim que esse novo hospital, né, do Estado significa, em outras palavras, o fim da FEMIG. Então vai acabar com a FEMIG, com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que vai passar a ser uma entidade privada. Bom, 12 horas e 50 minutos, eu tenho que chamar o intervalo comercial e no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo com o vereador Bruno Pedralva, do PT, falando sobre esse assunto, sobre o possível fechamento de 4 hospitais aqui de Belo Horizonte. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 52 minutos, a gente continua o papo com o vereador Bruno Pedralva, do PT de Belo Horizonte. Vereador, deixa eu fazer uma pergunta bem simples e bem direta. Dentro da tua experiência que o senhor tem dentro da área de saúde em Belo Horizonte, qual é hoje o grande problema que nós enfrentamos na rede pública municipal do atendimento ao cidadão belo-horizontino? Bom, primeiro grande problema é que os nossos centros de saúde, os postos de saúde, precisam de mais equipes, precisam de mais equipamentos e também precisam de profissionais que sejam mais especializados no trabalho na atenção primária. Porque qualquer sistema de saúde, gente, não funciona se ele for só no modelo hospitalar, né? Assim, a gente tem experiências, por exemplo, da Inglaterra, né, de Cuba, do Canadá, que são sistemas de saúde público, exatamente como o nosso SUS, e que funcionam bem, mas isso é fundamental, porque a mãe que eu citei, que está lá em Neves e não consegue atendimento do seu filho lá e vai parar na porta do CGP, não precisa fazer isso, gente, ela tem que ser atendida no posto de saúde dela, pela médica de família e comunidade, pelo médico de família e comunidade, pelo enfermeiro. Se for um caso grave, eles vão avaliar e vão mandar para o pronto-socorro. Pode até ser o CGP, espero que o CGP esteja aberto para isso, se for o caso, né, um caso grave, por exemplo, mas é fundamental tratar na comunidade, mais perto das casas das pessoas, com bons postos de saúde. Esse eu acho que é o maior gargalo. E o segundo é a gente reduzir as filas. Reduzir as filas também passa, né, por um posto de saúde que funcione melhor, para a gente já resolver o que tiver para resolver lá, mas a gente tem o esforço sim, gente, porque infelizmente no nosso Brasil, todo mundo sabe, eu pergunto para os nossos ouvintes, às vezes a pessoa faz um esforcinho, quando ganha um dinheirinho a mais, paga um plano, por quê? Por causa dos especialistas, por causa de exame, né, mais caro, com medo de que, caso tenha necessidade, não consiga acesso pelo SUS. Eu mesmo sou, né, eu estou plantonista na UPA, mas eu sou médico de família e comunidade, eu tinha pacientes que tinham Ipseng, que às vezes tinham Unimed, que tinha cartão para todos, mas que consultavam comigo lá no posto para resolver as coisas do dia a dia, porque, enfim, a gente trabalhava, né, humildemente, com muita dedicação, então isso é relativamente comum, mas o povo mantém plano por causa disso, por causa das especialidades, ou com medo que se precisar de uma cirurgia vai demorar muito. Então o presidente Lula está como uma prioridade, né, resolver isso no Brasil. Então lançou esse programa, agora tem especialistas, a gente está muito animado com isso, o ministro Padilha está vindo aqui justamente inaugurar serviços hospitalares, né, anunciar mais atendimento, por isso que essa proposta do Zema vai na contramão do que o povo precisa. Nós precisamos de menos atendimento hospitalar, nós precisamos de mais atendimento hospitalar, e já que eles querem construir um novo, parabéns, que ótimo, não fecha os velhos.
E, vereador, em relação agora, mudando um pouco o foco do assunto, em relação ao piso salarial da enfermagem, ontem a Comissão de Saúde aprovou 2 emendas, né, do projeto de lei de autoria do senhor em relação ao pagamento da parcela complementar do piso salarial. É isso mesmo, vereador? Exatamente, né? Os nossos profissionais da enfermagem, gente, que são, pra vocês terem uma ideia, assim, a imensa maioria dos profissionais de saúde, eu falo com muito carinho, que costumam ser, assim, a infantaria do SUS, né? Os profissionais estão lá na beira do leito, permanentemente com os pacientes, são as primeiras pessoas que acolhem um paciente quando chega num posto de saúde, numa UPA, e, historicamente, né, sempre foram muito desvalorizados. Depois da pandemia, com todo o trabalho que eles fizeram, né, heróico, né, pelo Brasil e pelo povo brasileiro, e com muita luta da categoria, né, com nosso apoio também, mas com toda a liderança, né, dos sindicatos, dos conselhos de enfermagem, eles conseguiram, então, aprovar uma lei federal, que é o piso salarial nacional da enfermagem. Gente, para vocês terem uma ideia, o piso da enfermagem representou para o nosso pessoal da enfermagem da Santa Casa, do Hospital da Baleia, metade do salário. Metade do salário. Só que, em função de uma série de questões, né, de problemas da lei nacional e também de uma decisão do STF, quem ficou responsável por pagar o piso da enfermagem para todo o Brasil, mesmo quem trabalha na prefeitura, quem trabalha na FEMIG, quem trabalha no hospital filantrópico, é o governo federal. Então é uma operação gigante, gente, que acontece todo mês no Brasil. Os hospitais mandam uma planilha para a prefeitura dizendo o CPF e o valor de cada profissional. A prefeitura manda para o governo federal, para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde manda de volta para a prefeitura o dinheiro. A prefeitura manda o dinheiro para os hospitais e os hospitais passam para o profissional de enfermagem. Vocês já viram aí a novela. Então, infelizmente, o pessoal da enfermagem não está recebendo no 5º dia útil, gente. Imagina você, trabalhador comum, e aliás, nem sabe a data que vai receber, que às vezes é no 10º dia, às vezes é no 15º dia, teve mês aí que foi no final do mês. Então a gente acha que é impossível, né? Uma trabalhadora, um trabalhador que precisa do seu salário para viver, trabalhar sem ter a mínima previsão de quando vai receber e não receber no 5º dia útil, que é o direito de todo trabalhador brasileiro. Por isso nós estamos com esses projetos de lei aqui na Câmara. A gente já conseguiu um avanço, que é que a prefeitura vai disponibilizar, mediante a lei de acesso à informação, para cada profissional, qual que é o valor que o Ministério mandou, porque a gente já soube que tem algumas diretorias de hospitais que acabam, por exemplo, ao invés de pagar integralmente o profissional, usa parte desse dinheiro para pagar a FGTS, que é uma ilegalidade, né? FGTS é a função do patrão. E também estamos dialogando aqui com a Prefeitura de Belo Horizonte o que dá para a gente fazer. Tivemos ontem reunião com o secretário de Fazenda, já falamos isso com o prefeito, para ver se a gente consegue garantir um jeito da turma receber no 5º dia útil. Esse é o motivo dos 2 projetos. Vereador Bruno Pedralva, mais uma vez obrigado por ter atendido esse convite. As portas da Rede Catedral de Comunicação Católica estão abertas, aqui do Rede Notícia também, para o senhor estar aqui falando mais vezes sobre saúde e sobre a sua atuação parlamentar. Um bom final de semana para o senhor. Obrigada. Eu agradeço a vocês. Viva a Rádio América, Comunicação Democrática, e viva o SUS, gente! Rede Notícia está ficando por aqui. Mais uma vez, fazer o seu convite, o convite nosso para que você, telespectador, ouvinte da Rádio América FM, da Cultura M, nos siga nas redes sociais. Já entrou no Instagram da Rádio América e da TV Horizonte? Não? Então acesse aí, tvhorizonte.oficial, Rádio América Oficial. E a gente também tá lá no YouTube, viu? Se inscreva, tvhorizonte.oficial. Escreve lá, segue a gente lá também no YouTube, viu? E tem também nosso canal, né, exclusivo do Rede Notícia. Sim, é verdade, né, é verdade. Rede Notícia TVH, mais de 5.000 inscritos, 5.100 inscritos, viu, gente? E eu tô esperando você para poder ver a íntegra desse programa que sobe mais tarde lá no nosso canal exclusivo. Agora, na nossa programação simultânea da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M, tem o Júnior Brasil, as notícias do mundo da bola, agora para você. Rede Notícia volta na segunda-feira. Bom fim de semana, fique com Deus. Bom Tchau. fim de semana e até lá.